A teoria da evolução é uma ideia revolucionária que mudou a forma como entendemos a vida na Terra. Ela nos diz que todas as espécies, de bactérias a baleias azuis, compartilham um ancestral comum em um passado distante. Charles Darwin, um naturalista britânico, propôs essa teoria no século XIX. Ele argumentou que as espécies mudam ao longo do tempo por meio de um processo chamado seleção natural. A teoria de Darwin desafiou a visão tradicional da época, que afirmava que as espécies eram imutáveis e criadas independentemente. A seleção natural é o motor da evolução. Ela se baseia em 3 princípios básicos: variação, herança e adaptação. Primeiro, existe variação dentro de qualquer população de organismos. Segundo, algumas dessas variações são hereditárias, o que significa que podem ser passadas dos pais para os filhos. Terceiro, indivíduos com características que os tornam mais adequados ao seu ambiente têm maior probabilidade de sobreviver e se reproduzir. Com o tempo, as características vantajosas se tornam mais comuns na população, enquanto as desvantajosas se tornam mais raras. A adaptação é o processo pelo qual os organismos desenvolvem características que os ajudam a sobreviver e se reproduzir em seus ambientes específicos. Essas características podem ser físicas, como a forma do corpo, ou comportamentais, como hábitos alimentares e padrões de sono. A adaptação é essencial para a sobrevivência, pois permite que os organismos se ajustem às mudanças em seu ambiente, garantindo que possam encontrar comida, evitar predadores e reproduzir-se com sucesso. Por exemplo, o longo pescoço da girafa é uma adaptação para alcançar folhas altas nas árvores, permitindo que ela acesse uma fonte de alimento que muitos outros herbívoros não conseguem alcançar. Isso dá à girafa uma vantagem competitiva em seu habitat, enquanto a camuflagem do camaleão o ajuda a se esconder de predadores. A capacidade de mudar de cor permite que ele se misture com o ambiente, tornando-se quase invisível para os olhos atentos dos predadores. As adaptações podem ser físicas, como a cor da pele ou o formato do bico. Por exemplo, os diferentes formatos de bico das aves são adaptações que lhes permitem explorar diferentes fontes de alimento, desde sementes duras até insetos escondidos em cascas de árvores, ou comportamentais, como os padrões de migração ou os rituais de acasalamento. A migração permite que as aves se movam para áreas com mais recursos durante diferentes épocas do ano, enquanto os rituais de acasalamento garantem que os indivíduos encontrem parceiros adequados para a reprodução. É importante ressaltar que as adaptações não são perfeitas e podem mudar ao longo do tempo à medida que o ambiente muda. À medida que o clima, a disponibilidade de recursos e outros fatores ambientais mudam, os organismos devem continuar a evoluir e se adaptar para sobreviver. A chave para a sobrevivência é a capacidade de se adaptar continuamente às novas condições. A evolução não é apenas uma teoria, mas um fato científico apoiado por uma vasta gama de evidências. Podemos observar a evolução em ação em tempo real, como no caso da resistência a antibióticos em bactérias. Outro exemplo clássico é o dos tentilhões de Galápagos, estudados por Darwin. Essas aves desenvolveram bicos especializados para diferentes fontes de alimento nas diferentes ilhas do arquipélago. A evolução também é evidente no registro fóssil, que mostra uma progressão de formas de vida simples para mais complexas ao longo de milhões de anos. Seção 5. Evidências incontestáveis da evolução. Além do registro fóssil, a evolução é apoiada por evidências de diversas áreas da biologia, como a genética, a biologia molecular e a embriologia. A genética molecular, por exemplo, nos permite comparar o DNA de diferentes espécies e determinar seu grau de parentesco evolutivo. Essas comparações confirmam que todas as formas de vida compartilham um ancestral comum.
A embriologia também fornece evidências da evolução. Embriões de diferentes espécies, como peixes, répteis, aves e mamíferos, compartilham características comuns em seus estágios iniciais de desenvolvimento, o que sugere uma ancestralidade comum. Seção 6. A árvore da vida, conectando os seres vivos. A evolução nos ajuda a entender a interconexão de todos os seres vivos. Desde os menores micro-organismos até as maiores criaturas, todos compartilham um elo comum. Através de milhões de anos, a vida na Terra evoluiu e se diversificou, criando uma tapeçaria complexa de interações e dependências. Podemos representar essa relação através da árvore da vida, um diagrama que mostra as relações evolutivas entre as diferentes espécies. Este diagrama não é apenas uma ferramenta científica, mas também uma representação visual poderosa de como a vida está interligada. A árvore da vida nos mostra que todos os organismos, desde as bactérias mais simples até os animais mais complexos, estão relacionados e compartilham um ancestral comum em um passado distante. Cada ramo da árvore representa uma linhagem evolutiva, e cada folha, uma espécie viva ou extinta. Essa visão unificada da vida tem profundas implicações para a biologia, a medicina e a nossa compreensão do lugar da humanidade na natureza. Compreender essas conexões pode nos ajudar a preservar a biodiversidade e a promover um futuro sustentável. A árvore da vida é um lembrete de que, apesar das nossas diferenças, todos fazemos parte de uma grande família biológica. Section 7. Evolução humana. Nossa história evolutiva. A teoria da evolução também se aplica aos seres humanos. Evidências fósseis e genéticas indicam que os humanos modernos evoluíram na África há cerca de 300 mil anos, a partir de ancestrais comuns com os chimpanzés. Ao longo de milênios, nossos ancestrais se espalharam pelo mundo, adaptando-se a diferentes ambientes e desenvolvendo características únicas que nos tornam humanos, como o bipedalismo, o cérebro grande e a linguagem complexa. Compreender nossa história evolutiva nos ajuda a entender melhor nossa biologia, nosso comportamento e nosso lugar no mundo natural. Seção 8. A teoria da evolução. Hoje, a teoria da evolução continua a ser refinada e expandida à medida que os cientistas fazem novas descobertas. Desde a publicação de A Origem das Espécies por Charles Darwin, a nossa compreensão da evolução tem evoluído significativamente. Hoje, a teoria da evolução é um campo dinâmico e em constante crescimento, com novas descobertas sendo feitas regularmente. A biologia evolutiva moderna incorpora conhecimentos da genética, da biologia molecular, da ecologia e de outras disciplinas para fornecer uma compreensão abrangente da evolução. A integração dessas áreas permite que os cientistas compreendam melhor os mecanismos complexos que impulsionam a evolução e a diversidade da vida na Terra. Um dos desenvolvimentos mais interessantes nos últimos anos é a descoberta da epigenética, que abriu novas fronteiras no estudo da evolução. A epigenética estuda como fatores ambientais podem influenciar a expressão gênica e ser transmitidos através das gerações. Isso significa que as experiências de um organismo podem afetar a genética de sua prole, adicionando uma nova dimensão à teoria da evolução. A epigenética adiciona uma nova camada de complexidade à nossa compreensão da evolução, mostrando que a hereditariedade vai além da simples transmissão de genes. Isso desafia a visão tradicional e nos obriga a reconsiderar como as características e comportamentos são passados de uma geração para a próxima. A teoria da evolução, portanto, continua a se desenvolver e a surpreender, revelando a incrível complexidade e beleza da vida. Seção 9. O legado de Darwin. Compreendendo a vida.
A teoria da evolução é uma das ideias mais importantes e influentes da história da ciência. Ela revolucionou nossa compreensão da vida na Terra e continua a moldar nossa visão do mundo natural. A teoria de Darwin nos ajuda a entender a diversidade da vida, a interconexão de todas as espécies e o nosso próprio lugar na história da vida na Terra. Compreender a evolução é essencial para enfrentar desafios atuais, como a conservação da biodiversidade, o desenvolvimento de novos medicamentos e a compreensão das mudanças climáticas.